Veja no ICL Notícias, segunda edição. E acabou criando um constrangimento, eu achei melhor eu assumir. Messias no Supremo. Crise com Alcolumbre faz Lula correr por fora para garantir a aprovação no Senado. Família Bolsonaro em chamas. Brigas envolvendo apoio a Ciro Gomes faz Flávio ir na cadeia pedir que Jair faça Michele recuar. Mortas e sem direitos. Com feminicídio crescendo sem parar, governo Tarcísio prevê corte de 54% na verba para políticas destinadas às mulheres. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição desta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Vamos juntos, ao vivo, diretamente dos estúdios do ICL para o Brasil e também para o mundo. Chico Sá, boa tarde a você, meu querido. Boa tarde, amada Roberta. É para o mundo, não é? Fica só por aqui não, porque você pode dar uma passada no chat e tem gente falando de tudo que é lugar, de Paris, do Canadá, de tudo que é país. É isso, para quem está nos acompanhando ao vivo, mas o conteúdo fica disponível, que você pode acessar a qualquer momento, de qualquer parte do planeta. Vamos para Brasília, então, já dá boa tarde à nossa querida Heloísa Vilela. Oi, Elo, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Vamos que vamos, porque esse Congresso não para. Hoje foi difícil, viu? Porque entre Câmara e Senado, um corre-corre para tentar dar conta de acompanhar tudo que está acontecendo aqui. Tá complicado. É isso, tá né, complicado. Elô? Pega o corredor para a esquerda, pega o corredor para a direita, não dá para perder nada. Passa no cafezinho, corre no gabinete. É uma loucura, Elô, essa apuração de Brasília. Realmente, Brasília não deixa ninguém dormir, tá? E a gente começa com mais um capítulo da novela de Jorge Messias rumo ao STF. Agora há pouco, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele anunciou o cancelamento da sabatina que estava marcada para o dia 10 de dezembro. Alcolumbre argumentou, abre aspas, o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação já publicada no Diário Oficial da União e amplamente anunciada. Essa omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes, fecha aspas. O relator da indicação, o senador Weverton Rocha, já teria inclusive sinalizado ao governo que Messias ainda não teria os votos suficientes para ser aprovado. E em meio ao agravamento dessa crise, o presidente Lula resolveu entrar em campo pela aprovação do advogado-geral da União, a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso lá no STF. Elô, conta pra gente como é que o presidente Lula está fazendo essa articulação aí para que Jorge Messias seja aprovado, hein? Conta. Olha, Roberta, está fazendo articulação pelo telefone, está ligando de senador a senador. Hoje eu soube que ontem ele conversou com Omar Aziz e conversou também com Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, com quem eu acabei de conversar, não faz nem 10 minutos. Também conversei com o senador Renan Calheiros, conversei com o senador Jacques Wagner e tentei entender o quadro geral dessa situação. Tem gente chegando hoje em Brasília para ajudar nessa articulação. O pessoal que trabalha na AGU está totalmente mobilizado para apoiar essa candidatura do Messias, mas eu ouvi de uma pessoa que está começando a fazer esse trabalho de convencimento de que o clima aqui no Senado é de guerra fria. Uau. Essa foi a expressão usada. E eu conversei, por exemplo, agora com o senador Otto Alencar e ouvi dele o mesmo discurso, muito semelhante, que eu ouvi do senador Omar Aziz e de alguns outros senadores que falaram de forma anônima, sem se identificar. Mas todos eles relatam que o Davi Alcolumbre não está falando em nome próprio. Quando ele briga pela candidatura do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, ele briga
por uma representação do Senado. Como é que foi que o senador Otto Alencar acabou de descrever isso? Ele disse que, bom, a sabatina está cancelada, porque o governo ainda não mandou oficialmente a indicação do Messias, mas que para esse ano ele acha que já não existe a menor chance de botar em votação em sabatina a candidatura do Messias. Agora, ele também disse e descreveu o Pacheco como ele disse o seguinte: a gente tem uma situação hoje que nunca aconteceu antes. Quando a gente votou a candidatura do Zanin, não tinha nenhum outro concorrente. Quando a gente votou também o Dino para o Supremo, também não tinha nenhum outro concorrente. Acontece que agora, com o Messias, existe um outro nome, e esse outro nome é de um senador muito querido da casa, que foi presidente do Senado, falando, claro, do Pacheco, e que foi um defensor da democracia, defendeu as urnas eletrônicas, foi o primeiro a anunciar que o presidente Lula tinha vencido as eleições, foi um senador e um presidente do Senado que defendeu o Estado Democrático de Direito e, inclusive, se indispôs com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, por tudo isso, criou-se uma expectativa no Senado de que ele poderia, sim, ser o candidato à vaga no STF. E aí me disse um senador muito experiente que considerou o processo todo muito mal conduzido, que deveria ter sido tomado assim um cuidado maior por parte do Palácio do Planalto para apresentar essa candidatura, explicar o porquê e fazer um trabalho de convencimento com o Senado antes de publicar no Diário Oficial que estava selada a sorte e que o nome era o Messias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso e vários senadores disseram para mim isso hoje, a imprensa exagerou quando começou a falar que o Davi Alcolumbre queria isso, aquilo outro. Ele até quer os cargos que a gente andou mencionando aqui, mas eles acreditam que esse querer não está misturado com a situação específica do Messias, ou, na verdade, do Pacheco, que é uma relação muito, muito próxima que Pacheco tem com o Alcolumbre e que Pacheco tem com todo o Senado. Então, todos eles me narraram como se fosse um pouco de descaso com o Senado em si, com a casa, que tinha um bom candidato, consideram eles. Agora, é claro que, como disse o senador Omar Aziz, em política sempre existe uma saída. Ninguém acredita, ele disse literalmente para mim, o Davi Alcolumbre não vai arrebentar a República por causa disso. Como quem diz, em algum momento ele vai voltar atrás. E ele, Aziz, conversou com Alcolumbre, deixando claro que também existe um limite para essa briga. Então, o que se espera agora é que, como isso vai ficar para o ano que vem, que não dá mais tempo para ser esse ano, pode ser que até lá os ânimos se acalmem. Pois é. Chico, essa indicação, ela fez um verdadeiro strike, né? Fez um strike com o movimento negro, porque o anúncio foi no dia da consciência negra, no dia 20 de novembro. Assim, o que nos deixou, de fato, perplexos. Não agrada o Senado, porque não é o candidato preterido. Não é o Pachecão. Né? Não é o Pachecão. Assim, o presidente Lula tem um pipinaço para resolver, embora todos nós saibamos que a prerrogativa é dele, né? Mas ainda assim, que saia justa, Chico. Não, foi uma grande novela pro Lula, né? Ele tomou em todas as frentes aí. Agora, essa desculpa do Alcolumbre, o cara é a favor da democracia, santa paciência. É o mínimo, é o mínimo que eu espero do senador da República, que seja a favor da democracia. O cara era um candidato do Senado. O Senado não tem candidato para Supremo Tribunal Federal. O Senado tem candidato para a prefeitura, se fizer um bom mandato, tem candidato para governo do Estado, se fizer algum mandato, pode subir na vida, pode fazer um negócio, pode fazer qualquer coisa, menos achar que é uma prerrogativa do Senado passar por cima do presidente e nomear ou indicar e achar que o presidente tem que cumprir a indicação do Davi Alcolumbre. Essa história está mal contada, eu acho que é a velha chantagem de sempre, tem aí a cota da pressão sobre a Polícia Federal, está todo mundo querendo dar uma amaciada, o clima em Brasília está muito quente para o desejo da oposição, tem várias frentes de investigação,
Tem a sonegação em cima desse caso do advogado Ricardo Magro e de suas empresas, que pega meio mundo, sai lá do Rio de Janeiro, pega o Cláudio Castro, vem aqui para São Paulo, faz um estrago no Palácio dos Bandeirantes do Tarcísio de Freitas, pega metade do Centrão ou mais. Então, tem a questão das emendas tocadas pelo Flávio Dino e pela Polícia Federal. É outra frente de investigação que perturba todo mundo, inclusive assessores do senador Alcolumbre, porque ele tem cargo em tudo que é lugar, ele mandou verba e emenda para tudo que é lugar, ele também está complicado nisso. Então, tá todo mundo achando que o Lula pode baixar a bola da Polícia Federal, achando que o Lula é o Bolsonaro que vai mudar o delegado da Polícia Federal, dependendo do gosto de cada deputado e de cada senador. Então, não é só porque o Rodrigo Pacheco é a perfeição em pessoa e deveria ser o indicado. Longe disso. E, além do mais, o Rodrigo Pacheco seria um desastre, porque contra trabalhador, aquela coisa frouxa de nem é para um lado nem para outro quando aperta mesmo as causas trabalhistas, as causas ecológicas e causas assim que interessam mais a nação. Então, lei antidrogas. Sim, lei antidrogas. Então, não é esse grande republicano, esse grande brasileiro que o Alcolumbre, como desculpa, inventa que é. Elô. Chico, o que eu acho que eu ouvi hoje, diferente do que eu ouvi nos outros dias, é que não é só o Alcolumbre que se sentiu um pouco desrespeitado pela decisão do presidente Lula. Eu falei com outros senadores, inclusive senadores que são assim muito aliados do governo, inclusive. Então, eu não sei se isso se formou agora, nas últimas 24 horas, ou se isso já existia. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que eu vi vários senadores fazendo este mesmo discurso. E isso me chamou a atenção. Deixou de ser uma irritação do Alcolumbre para uma decepção, talvez, de um grupo maior de senadores do que eu imaginava. O que me leva a crer que essa situação é mais difícil do que eu supunha ser. Então, vai exigir muito mais conversa, muito mais convencimento do próprio presidente Lula junto aos senadores do que eu imaginei que seria necessário. Esse discurso não é só do senador Alcolumbre. Esse discurso agora é também de outros senadores de centro, considerados mais progressistas do que eu imaginava. Não, sua apuração, Elô, política é perfeita. Eu creio que o Alcolumbre conseguiu já passar para os seus pares, para os senadores, essa atmosfera. Isso que era só ele que sentia. Isso. Ele conseguiu espalhar para a turma, contaminou todo mundo. Sua apuração é perfeita. O que eu estou falando é das famosas verdades encobertas, como canta o Roberto Carlos, por exemplo. O que, na hora H, o que a turma está querendo? Aí é o cofre do Banco do Brasil, aí é tomar mais ainda do governo federal. Vamos trocar de tema? Vamos falar sobre segurança pública agora, gente, porque às vésperas da apresentação do relatório da PEC, marcada para quinta-feira, na Comissão Especial da Câmara, o relator e deputado Mendonça Filho já adiantou que vai fazer uma série de alterações no texto apresentado pelo governo. Vamos ver o que ele disse. A gente vai fazer uma mudança profunda, estrutural, no que diz respeito ao funcionamento das polícias, às atribuições dos estados, a cooperação por parte dos municípios, dispositivo constitucional para tornar mais dura a legislação penal, punindo as pessoas e intervindo também na área do sistema penitenciário, que é um dos gargalos principais com relação à política de segurança pública. Vai alterar muito o projeto enviado pelo governo? Eu acho que sim, de forma substancial. Será uma proposta ousada, robusta e consistente do ponto de vista técnico. Elô, a PEC de segurança pública do governo, você acha que ela corre o risco de ser desidratada, hein?
Com certeza, corre risco de ser completamente modificada e deturpada. A gente está esperando o texto dessa medida antifacção sair a qualquer momento aqui na Câmara e essa frase do relator, as atribuições dos estados, é o que acende todos os alertas aqui do governo na área de segurança, porque a gente sabe que o intuito, hoje teve uma audiência pública que os governadores da extrema-direita participaram. Qual é o grande objetivo? É tentar novamente fazer o que eles tentaram já com aquele projeto do DERIT, submeter a Polícia Federal às decisões dos governadores de estados. É nisso que o governo está de olho e de olho muito atento, porque se for essa a intenção, é um desastre, vai exigir muita briga tudo de novo. E pior, já tem uma fofoca danada rolando aqui na Câmara de que o relator dessa matéria no plenário será novamente o DERIT. Existe o grande risco do Hugo Mota escolher novamente o DERIT para ser o relator dessa proposta na hora que ela for para o plenário da Câmara. Pois é, e hoje a segurança pública foi discutida numa audiência na Câmara com a presença dos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e também Ronaldo Caiado, de Goiás. Pré-candidatos à presidência da República em 2026, eles aproveitaram o tempo para criticar o governo Lula e fazer propaganda das estatísticas criminais de seus estados. Ronaldo Caiado, inclusive, disparou contra o PT, dizendo que o partido protege facções criminosas. Vamos ver. Olha, o governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Nossa. Elô, eu me lembrei de uma outra reunião. Quem é que dessa tá vez com o a PCC? presença. É que eu me lembrei de uma outra reunião com a presença do presidente Lula, com o Ronaldo Caiado, inclusive, em que o presidente pergunta: Ronaldo Caiado, já que em Goiás, né, deu tudo tão certo em segurança pública, passa pra gente a receita. Lembra disso? Eu lembro disso, eu lembro muito bem disso. Agora, a gente sabe, a gente tem feito matérias exclusivas aqui no ICL, mostrando quem é que está lavando dinheiro do crime organizado. E não é o governo federal. Então, as suspeitas têm recaído sobre nomes muito importantes da política que estão no campo da direita ou da extrema-direita. Não é no governo federal. Então, você viu aí o que o Caiado vai fazer o ano inteiro no ano que vem. Repetir essa frasezinha curta, né, o tempo todo. O governo do PT quer soltar bandido. É isso que eles vão fazer o tempo todo. Quando o que o governo está tentando fazer é prender os peixes grandes do crime organizado. Na verdade, nem é o governo, é o Estado brasileiro, através do trabalho da Polícia Federal, tentando prender os peixes grandes, os que realmente mais lucram e botam para funcionar toda essa máquina do crime organizado que lava dinheiro nas fintechs, né, que usa o sistema financeiro para lavar o dinheiro. Então é isso que a gente está vendo acontecer, não é o que o governador Caiado está falando. Bom, e nessa mesma reunião, a deputada Maria do Rosário, do PT, disse que os governadores estavam lá para fazer comício. Nós queremos destacar a importância, portanto, que possamos agir tendo esta prioridade como nossa, retirando o tema da segurança pública de onde ele vem sendo colocado, até este momento, muitas vezes neste parlamento, que é o do palanque eleitoral. A segurança pública precisa mais do que discursos. Que reunião, né? Que palanque a gente viu. Ronaldo Caiado, teve o Tarcísio de Freitas falando que essas medidas eram cosmética e fecha com a Maria do Rosário dizendo: ainda não estamos em 2026, precisamos resolver uma questão. Meu Deus do céu, não, ali era um palancaço eleitoral, né, com o Tarcísio, o Caiado desesperado, querendo a vaguinha da extrema-direita na campanha, acho que não vai conseguir, não vai, mesmo que se o Tarcísio não saia candidato, dificilmente vai para ele, porque tem o Ratinho Júnior
na frente, na preferência, ou um dos Bolsonaros, que estão lá se estapeando para um deles conseguir disputar a eleição. Eu acho que a Elô tocou na questão que é fundamental e mais importante. O que é que você tem? Você tem essa turma toda da direita e da extrema-direita numa luta desesperada contra a Polícia Federal. Ninguém quer poder para a Polícia Federal. O Tarcísio não quer, porque está enrolado no caso do advogado Ricardo Magro, da Refit, da refinaria. Tem gente do governo comprometido. O Cláudio Castro não quer, o Caiado não quer. Tem um outro caso gravíssimo, que é o caso do Banco Master. Aí também ninguém quer. Nem o Toffoli lá no STF, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos sim. Tá querendo botar panos quentes lá nessa história também. Então, ninguém quer mexer nesses grandes casos, dos grandes crimes bilionários. Tá todo mundo querendo chutar a porta do barraco do pé rapado que não tem nada. Aí esse tipo de combate ao crime lá embaixo, lá no andar de bem baixo mesmo, quase no subsolo, todo mundo é o machão e o corajoso, né? Quando vai subindo, todo mundo recua, aí o Tarcísio não é mais aquele machão, o Cláudio Castro também não é, aí se fala no nome do Ricardo Magro, 4 tomam Rivotril, fala no nome do Daniel Vorcaro, aí mais 12 tomam Rivotril e vai tentar dormir. Esse é que é o clima, ninguém quer conversa em combate a crime lá em cima. Todo mundo quer continuar chutando porta de barraco. E a gente sabe que isso não funciona, né, Elô? Estamos enxugando gelo há quanto tempo, hein? Pois é mais fácil, midiático, só que não funciona. E eu acho que, como a gente vem falando, né, já há mais de 6 meses, que o governo tem na mão uma plataforma importantíssima, que primeiro era essa promessa do imposto de renda, que agora já virou lei. Em segundo lugar, essa luta para acabar com a escala 6x1, que promete ser a grande bandeira do governo no ano que vem. Falta nesse tripé, para fechar uma campanha eleitoral perfeita, uma maneira de comunicar claramente para a população o que o governo quer no combate ao crime organizado, o que o governo quer na área da segurança. E talvez deixar muito claro para a população que, tipo, que nem o petróleo é nosso, a PF é nossa, não é de nenhum estado. De arranjar uma maneira clara, objetiva, muito de se comunicar com a população para deixar isso bem claro, como fez com a PEC da bandidagem. Se eles quiserem voltar a essa ideia de submeter a Polícia Federal aos estados, tem que haver uma frase simples, 3 palavras, resumir essa ideia de uma maneira que seja fácil de explicar para a população. Agora, também trazer uma maneira simples e objetiva de falar o que o governo quer na área de segurança. Isso é urgente e tem que ser definido já no começo do ano que vem para contrapor esse tipo de discurso fácil que a extrema-direita fica fazendo. O governo quer soltar bandido. Claro que o governo não quer soltar bandido, mas o governo não quer deixar presas as pessoas que não têm por que estar lá há tantos e tantos e tantos anos, não é? Então, essa comunicação precisa ser refinada e preparada para o ano que vem. Com certeza. Muitas pessoas que sequer foram julgadas ainda, mas estão detidas. Exatamente. Não, quer uma boa contraponto? O governo é só pegar os números do Tarcísio e do Derrite aqui em São Paulo. Eles não se dizem modelo de segurança pública no Brasil. Pega os números do Tarcísio e do Derrite e mostra para o Brasil inteiro. Você vai encontrar um descalabro, o maior número de feminicídios da história. Proteção nenhuma às mulheres, proteção nenhuma ao trabalhador que está com o celular na parada de ônibus. Assim, é terrível a segurança pública em São Paulo. O que esses caras eles vão para a televisão e se arvoram aos grandes resolvedores da questão de segurança pública no Brasil? É só mostrar os números aqui em São Paulo que desmoraliza o Derrite e o Tarcísio, que estão querendo consertar as coisas no Brasil inteiro. É verdade. E olha, hoje Brasília de fato não parou, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje, por 21 votos a 1, o projeto de lei que aumenta a taxação de bets, fintechs e juros sobre capital próprio. Essas taxações estavam previstas para entrar lá no projeto de isenção do imposto de renda, mas para evitar que o texto voltasse para a Câmara, os senadores fizeram um acordo
para votar à parte. Só que a sessão destinada a votar o projeto na comissão foi marcada por críticas ao Ministério da Fazenda. O relator, o Eduardo Braga, que é do MDB e, portanto, da base do governo, disse que assessores do Ministério da Fazenda teriam pedido alterações na última semana, modificando boa parte do que teria sido acordado entre Renan Calheiros, autor do projeto, e o líder do governo, Jacques Wagner. Após mais de uma hora de críticas, Jacques Wagner, então, pediu que o texto colocado em votação fosse o da semana passada, o que tinha sido acordado. Vamos ouvir. Eu aprendi que política sem risco não existe. E eu vou aqui me colocar no risco, independente, porque não fui procurado também. E eu vou pedir ao senador Eduardo Braga que retire o adendo de hoje, mantém o adendo da semana passada, portanto não há local mais para vistas, e que nós votemos o relatório que Vossa Excelência apresentou. Depois eu pago a conta. Elô, pegaram o Jacques Wagner no contrapé, hein? Não, ele resolveu que era a melhor saída naquele momento. E como líder do governo, ele disse, eu pago essa conta. Ou seja, eu assumo esse risco. Existiu uma divergência, fundamentalmente, no ponto a respeito da isenção dos dividendos. Porque o projeto dizia que ficavam isentos de pagar dividendos aqueles que fossem apurados até o fim do ano e pagos até abril do ano que vem. E o governo não queria que fosse assim. O governo achava que poderia arrecadar aí cerca de 10 bi, que não vai poder arrecadar mais. Então, essa era a divergência. E o senador Eduardo Braga se mostrou até bastante irritado com essa confusão, porque para ele o texto estava certo já na semana passada e houve essa tentativa, aparentemente, do governo de fazer essa mudança. Então, no fim das contas, Jacques Wagner disse, não, vamos votar do jeito que estava, eu assumo esse risco, precisar conversar com a Fazenda, eu converso, e o texto foi aprovado. Agora, ele tem 2 pontos super importantes, que é o aumento da taxação das bets e das fintechs. Elas não vão, essa taxa não vai aumentar tudo de uma vez, vai aumentar aos poucos, mas vai subir, por exemplo, das bets, vai subir de 12% para 15%, para depois 18%. Disse um senador na reunião que devia ser 40%, porque em muitos outros países é 40%. Eu tendo a concordar com ele, devia ser 40%. Agora, o grande problema dessa medida, e o senador Espiridião Amin, que é um senador da direita e hoje muito fechado até com a ala bolsonarista aqui no Congresso. O que ele disse? Bom, isso vai para a Câmara e lá é ladeira abaixo, como vocês sabem. Preciso desenhar para explicar melhor? Ou seja, existe uma expectativa no Senado de que ao chegar aqui na Câmara, esse projeto que aumenta as taxações das bets e das fintechs não vá sequer à votação. Hoje a bancada das bets é gigantesca. Tá todo mundo defendendo assim desesperadamente, principalmente na Câmara. É uma vergonha que se pague só 12%. Você pega, por exemplo, o estado de Nova York, nos Estados Unidos, 51% sobre bets, sobre essa jogatina, que é o mínimo, porque eles sabem que bet não dá emprego a ninguém. Outro dia vi um levantamento, sabe quantos empregos cada bet dessa dá? A que mais dá emprego? Quantos? 19 empregos. Nossa, nada. Nada? Perto do que eles faturam? 19 empregos. Não empregam ninguém, arrastam dinheiro do arroz e feijão do trabalhador. Todas as pesquisas mostram também que já tem muita gente que gasta até dinheiro de Bolsa Família com esse tipo de jogatina. Ali os adolescentes, os mais jovens, acabam pegando o orçamento familiar para jogar nesse inferno que só vicia, não dá nada. A gente sabe que é um jogo que só se perde, não se ganha nada. Isso deveria ficar mais evidente na propaganda, não fica. É quem banca todo o jornalismo esportivo do Brasil hoje. Times de futebol. É quem banca as próprias emissoras têm suas bets. A Globo tem uma sócia com uma turma lá de Las Vegas. As emissoras estão nessa jogatina, não há menor vontade de nenhum comunicador do Brasil a lutar contra isso. Então, o mínimo que se faz é colocar o imposto lá em cima.
Porque Para cobrir pelo menos os custos com o SUS, né? Exatamente, Roberta, porque tem muita gente que tá indo para a fila adoecido e está sobrando para os hospitais e para o SUS. Pegue o departamento de que cuida de pessoas viciadas em jogatina aqui no Hospital das Clínicas, lotado. Ninguém dá conta mais disso. E desmantelando a vida das famílias. Isso era... Absurdo, primeiro, né, Chico? não era para existir, mas já que não tem como derrubar politicamente no momento, coloca 80% de imposto, 90%, sabe? Não dá. Difícil, né, Não Elô? dá. Não, Chico, eu concordo com você. E o projeto do senador Renan Calheiros aumentava para 24%, que ainda é pouco. E no fim das contas, o que passou aqui no Senado foi 18%. Muito pouco, pouquíssimo. Tinha que ser muito mais. O senador Omar Aziz, hoje na comissão, começou a falar de futebol, falou como isso está estragando o futebol. Deu o exemplo de um jogo em que um time muito conhecido perdeu de 6-0 de um outro time que jamais conseguiria ganhar dele. Ele falou, não posso afirmar com certeza, mas alguém foi comprado nesse jogo e quem apostou nisso ganhou uma fortuna, porque era o resultado mais improvável do momento. Então, existem várias consequências desastrosas para o esporte, para a sociedade, para a saúde, para o endividamento. Não tem nenhum benefício. Só quem se beneficia é aquele dono da Bet que contrata 5 pessoas por uma merreca qualquer e fica sentado ganhando dinheiro sem fazer nada. E na maioria das vezes essa grana vai para fora do Brasil, nem aqui fica. Então é desastre total, né? É desastre total. Difícil. E a gente não vê uma luz, né, no fim, porque tem um lobby muito grande e muito interesse. Lobby pesado, é a bancada... Principalmente da mídia e do futebol. Exatamente. Fica muito complicado. Difícil. Por isso que eu acho que pelo menos tributando lá em cima, ficaria alguma coisa para segurar o estrago na saúde das pessoas. Minimamente. Heloísa Vilela, vai descansar, amiga. São 6 horas da noite e o dia foi cheio, agenda lotada. Obrigada, viu, por compartilhar todas as informações. Amanhã tem mais. Aqui conosco. Um beijo pra você. Bom descanso. Amanhã tem Elô. mais. Até amanhã, pessoal. Boa noite, Elô. Beijo. Chega mais, Rodrigo. Vamos nessa. Chegando Deu para aqui. tomar um cafezinho? Deu tempo. Boa noite. Tô acompanhando o debate aqui de vocês, né? Bom, né? Difícil a gente conseguir taxar fintechs, bets, enfim. Todas essas tecnologias novas, né, que geram muito dinheiro, enquanto não regulamenta, não regulariza e não aumenta o imposto, elas vão nadando de braçada. Ainda mais com esse congresso, né? Eu estava acompanhando também a primeira parte do debate, essa história do Alcolumbre. Quando veio o anúncio do Alcolumbre de que ele ia adiar a votação, né, do Messias, até... será que fez um acordo? Não. A briga ficou mais feia, né? Pois é. E a Elô disse que está preocupante o cenário no bastidor, né? Então vamos acompanhar. Ele deu uma capa institucional, a coisa de instituição, o Senado está ofendido. Não sou eu. Esses caras dão umas capas assim de a coisa bem institucional. Como se fosse o Senado romano, quase, né? É o Cícero, né? Cícero no Senado romano. Dão aquela capa. Na verdade, quer pegar o cofre do Banco do Brasil, gente. É isso. É isso aí. Os caras querem atacar cofre, é isso. Quando vem com esse papo, não sei o quê, o Senado também tem sua vez, está sendo atacado a instituição. Quem disse que o Senado tem que nomear... O Senado não nomeia ministro do Supremo, né? É isso. Pelo menos até agora não escolhe, né? o nome, né? O Alcolumbre, cara, ele tem 2 ministérios, ele tem gente espalhada na máquina federal no Brasil inteiro, ele tem influência na Justiça do Brasil, ele tem influência num bocado de coisa, ele está enrolado nesse caso do Banco Master. Assim, é um cara super poderoso e vem agora tentar embarrear essa nomeação, né? Ele quer ter influência no STF também, Chico. Poxa vida, deixa ele. Olha só, gente, estão abertas as matrículas para a primeira pós do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Esse é um projeto acadêmico totalmente inédito e revolucionário. A cara do ICL. É uma pós-produção que une a nossa coragem, aqui, nosso jornalismo corajoso, com a tradição da FESP-SP e um time de professores, professores que realmente fazem a diferença no debate público. Um time que produz conhecimento sério
e ajuda, né? Ajuda a gente a desmascarar essas estruturas de poder que organizam o mundo. Então, se você quer estudar com os melhores professores, tipo Nancy Fraser, Vladimir Safatli, estou falando de Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elisa Jabbour e muitos outros. Então é o seguinte, acesse icln2.com.br para garantir a sua vaga, tá bom? E ó, quem se inscrever agora ganha um combo exclusivo com 6 livros. Vou pedir para colocar os livros aí na tela. Ó, vou destacar 2, Chico. O Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo, esse do Rafael Valim. Boa. Tem outro bom aí, aliás, só tem livros bons, mas eu vou destacar 2 aqui. Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser, que eu gosto também. Maravilhoso. Muito bom. É isso, gente. Corra lá, tá? Essa é a sua chance de fazer parte desse marco histórico aqui do ICL e também na educação. Então acesse agora icln2.com.br, icln2.com.br. Meninos, queria trazer uma pesquisa para a gente conversar, porque na pesquisa Atlas Intel divulgada hoje, o presidente Lula lidera o primeiro turno para 2026. A principal disputa colocada aqui é contra Tarcísio de Freitas. E aí, o presidente Lula teria 48,4% das intenções de voto contra 32,5% do governador de São Paulo. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, ele aparece com 5,7%, Ratinho Júnior, do PSD, com 4,1%, e Romeu Zema, do Novo, tem 2,3% das intenções de voto. O presidente do Partido Missão, o Renan Santos, aparece com 1,9%. 3,2% votariam branco ou nulo e 1,8% não souberam responder. Esse seria hoje o cenário mais provável, ou pelo menos aquele mais desejado pelos empresários paulistas, né? Tarcísio concorrendo contra Lula. O que me chama a atenção, Chico, Roberta e todos que nos acompanham e todas, né? Por esse cenário, se puderem colocar na tela de novo, para a gente fazer a soma aqui junto com a nossa audiência, o Lula tem 48%. Mas se você somar Tarcísio e todos os outros, dá menos do que 48%. Então o Lula poderia ganhar no primeiro turno. Não é que vai ganhar, porque normalmente as eleições são muito difíceis no Brasil, muito disputadas, mas existe a possibilidade até do Lula faturar a eleição no primeiro turno, apesar de toda a dificuldade, Chico, por esses números aí. Eu já gostei que pelo menos já tiraram o Bolsonaro, não tiravam nunca ele das pesquisas, pelo menos foram... agora estão mais condizentes com a realidade, o Bolsonaro não pode concorrer, não está consultado na pesquisa. Olha, eu até já respondi um bocado dessas pesquisas da Atlas e outras... Porque é pela internet. E outros institutos que também nos consultam via Facebook, Instagram, Twitter. Cara, não sei, eu gosto mais daquela pesquisa olho no olho ali, a prancheta e vamos responder. Porque essa aí, imagina, se eu sou falou aí do Renan do MBL, eu junto um exército ali na rede social, se eu ataco essa pesquisa, eu posso dar uma subida para 5. Não sei, eu posso estar falando bobagem científica porque eu não sou um especialista nessa área. O Renato Meirelles até vem aqui hoje, é interessante até falar com ele sobre isso. Mas eu desconfio desse tipo de pesquisa que, se você faz uma grande mobilização de rede social, você ataca uma pesquisa dessa, com muita... A não ser que eles tenham um exército lá para se defender disso. É verdade. Então, mesmo ali, Lula quase ganhando no primeiro turno. Eu estou falando com Lula em vantagem, para não dizer, não, é porque o candidato que você tem mais afinidade, digamos assim, não ganha ainda em primeiro turno, está quase ganhando, não é isso. Não sei, eu prefiro a pranchetinha e risca o X ali. Nem o X, escrever o nome do candidato, para ser bem original, Chico. Aí não tem erro, gente. Mas deixo a observação, não sou especialista, então posso estar falando bobagem. Olha, o Instituto testou um outro cenário. Não foi com Jair, mas foi com Michele. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa, gente? No caso de Michele, por exemplo, Lula ficaria com 48,7% das intenções de voto contra 28,6% da ex-primeira-dama. Ronaldo Caiado aparece com 9,4%, Ratinho Júnior com 5%, Romeu Zema com 4,4% e o Renan Santos com
2,1%. Votos brancos e nulos somam 1,4%. Não souberam opinar, 0,4%. Baixíssimo também, isso, né? Não sei, baixíssimo. Mas olha, a diferença do Lula para Michele é de 20 pontos percentuais, né? Então, o Lula teria mais dificuldades enfrentando o Tarcísio do que enfrentando a Michele. É o que está se desenhando, né? Os nomes que carregam Bolsonaro ali estão com mais dificuldade, tem mais rejeição. O Tarcísio teria menos rejeição a essa altura do que um nome da família Bolsonaro, seja a Michele, seja o Flávio. A gente não vai nem trazer aqui, mas teve também um cenário testando o Flávio como candidato, e aí a distância é maior ainda do que contra a Michele. Então, o Lula está razoavelmente tranquilo no primeiro turno. É verdade que no segundo turno se reuniriam quase todos esses aí contra o Lula, ou todos eles contra, e aí fica um cenário mais equilibrado no segundo turno. Mas vamos aguardar. Tem pesquisa mostrando uma vantagem maior para o Lula, outras pesquisas mostrando um pouco menos. Aquela da que saiu na semana passada, a CNT-MDA, com um quadro até melhor para o Lula, apesar da popularidade do governo ter dado uma estancada. Ele vinha em franca recuperação e agora deu uma estancada na popularidade do governo também, como mostra essa pesquisa de hoje. Muito bem. Vamos receber nossa convidada, é a codeputada estadual pelo PSOL de São Paulo, a Paula Nunes, que também faz parte da bancada feminista. Oi, Paula, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Oi, Rô. Tudo bem, Rô, Chico, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Nós é que agradecemos, deputada. Para falar de um tema muito doloroso para a gente, mas acredito que também para homens, né? Porque o que a gente tem vivido realmente são notícias de horror. Olha só, gente, em 2025, a cidade de São Paulo registrou o maior número de casos de feminicídio para um ano desde a série histórica que foi iniciada em abril de 2015. Entre janeiro e outubro, foram 53 ocorrências. Mesmo sem os dados de novembro e dezembro, o ano já acumula o recorde de casos de feminicídio na capital paulista. Os dados foram levantados pela Globo News com base nos números divulgados no portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. São considerados apenas os feminicídios consumados, ou seja, não estão inclusas as tentativas de feminicídio. Ou seja, aquele caso terrível, horroroso de ontem, né, o de anteontem, um cara que atropelou e provocou amputação das pernas, não está aqui nesses números, né? Porque aqui estão só os números em que há a morte, né, da vítima, né? É muito forte, Roberta. A gente conversava ontem depois de sair do ar, né? Enfim, mas vamos ouvir a Paula, né, que deve ter muito mais para falar para a gente sobre esses números, né? O que explica isso, né, Roberta? Assim, não para, é uma notícia atrás da outra, é muito chocante. É muito chocante. Paula, deixa eu só trazer mais um contexto aqui, trazendo do estado de São Paulo, porque aqui foram registrados 207 feminicídios entre janeiro e outubro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 191, um aumento, portanto, de 8%, considerando os 10 primeiros meses do ano. Então, é tanto na capital como no estado como no estado como um todo. Cresceu, né? Apesar do aumento, aí vem, né, o ponto que a gente quer tratar contigo. Porque apesar do aumento nos casos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele propôs um orçamento para a Secretaria de Políticas para a Mulher, em 2026, cerca de 54% menor do que foi inicialmente aprovado pela Assembleia Legislativa na Lei Orçamentária Anual de 2025. Ou seja, no ano anterior, o corte proposto tinha sido muito, mas muito maior. Tarcísio de Freitas destinou cerca de 10 milhões do orçamento paulista para o enfrentamento da violência. Mas, na Lesp, os parlamentares conseguiram subir o valor para 36 milhões, incluindo emendas parlamentares. Agora, deputada, é um estranhamento a gente ver que os casos sobem e o dinheiro para combater esse aumento desce. Há algo muito errado aí, né? Nessa balança? É exatamente isso. E essa é também a nossa indignação. Rodrigo perguntava o que explica isso. Eu acho que é importante dizermos o que explica isso. Em primeiro lugar, o que explica o aumento dos feminicídios, o que explica o aumento da violência doméstica, o que explica o aumento dos estupros no nosso estado. O que explica esse aumento é o aumento também do ódio contra as mulheres. Um ódio que é praticado nas redes sociais
inclusive um dos casos, é importante dizer, recentes desses escandalosos de violência que nós estamos vendo nos noticiários, é o caso do chamado Calvo do Campari, né? Então, um influenciador que ganha dinheiro monetizando o ódio contra as mulheres, que ganha dinheiro dizendo que as denúncias feitas por mulheres de violência são denúncias falsas. Essa é a lógica do movimento Red Pill, dizer que, na verdade, é o feminismo que criou um sistema judicial que privilegia mulheres, que direitos são privilégios, que existe uma desigualdade, na verdade, de mulheres e homens, e o que desequilibra a balança são os direitos das mulheres. Então existe essa tentativa do movimento Red Pill de construir, dos masculinistas no geral, de construir esse imaginário na nossa sociedade, e esse mesmo expoente foi flagrado, com laudo, flagrante, filmado, em uma situação de violência contra sua namorada por ela ter negado relações sexuais. Então é importante dizer que o que explica esse aumento dos índices é, acima de tudo, o ódio que é propagado contra as mulheres e que vem aumentando não só nas redes sociais, mas também fora dela. Mas nós precisamos combater essa violência. E é impossível combater essa violência sem falar de políticas públicas. E se tem algo que a extrema-direita, aqui no estado de São Paulo, tem feito com força, é jogar fora essa política pública. Você falou, Rô, de dados importantes orçamentários. Eu posso dizer que essa secretaria fake da mulher que foi criada para supostamente gerir políticas públicas de defesa da mulher, tem a cada ano um orçamento reduzido nas políticas de combate e enfrentamento à violência. A maioria do orçamento dessa secretaria é destinado a folhas de pagamento, e no que tange a execução de políticas mesmo, infelizmente, existe um orçamento muito reduzido. Mas também existem formas de combate a essa violência que passam por outras secretarias. Eu posso dar exemplo do emblemático secretário de Segurança Pública, agora oficialmente fora do cargo, mas que tinha se licenciado para tentar votar o projeto antifacção, mudou completamente o projeto, enfim, né, todo um debate. Mas o Guilherme Derrite, desde que ele assumiu a gestão, a principal cobrança que eu tenho feito a ele é: quando vai cumprir, quando o Estado de São Paulo vai cumprir a lei federal sancionada pelo presidente Lula no meio de 2023, que garante o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, das delegacias de defesa da mulher. Porque violência contra as mulheres não tem hora, violência contra as mulheres não tem dia. Não é possível que um estado como o nosso, que tem cerca de 120 delegacias especializadas de defesa da mulher, tenha só 11, 12 que funcionem de forma ininterrupta. E a resposta do secretário para mim, sistematicamente, é dizer que, na verdade, já existe uma forma online de denúncia. E aí eu digo para vocês, claro, vamos pedir para essa mulher que foi arrastada na marginal por mais de 1 quilômetro, por um homem que tentou assassiná-la, e uma tentativa de feminicídio que culminou no fato de que ela teve que amputar 2 pernas, vamos dizer a ela que faça uma denúncia online, porque é a forma como o Estado de São Paulo tem condições de acolher essa vítima. É um escárnio. Então, vejam só, um Estado que se vangloria de reduzir a criminalidade, como diz o ex-secretário, sistematicamente, não conseguiu reduzir nenhum índice de violência contra as mulheres. Seja o feminicídio, seja a violência doméstica, seja os estupros. E não fez isso porque não há interesse político. O orçamento da Secretaria das Mulheres é um exemplo, mas nós podemos falar de diversas políticas públicas para as mulheres que deveriam ser destinadas para as mulheres e que, na verdade, não existem no nosso Estado. O que existe é um enxugamento de tudo que tem a ver com os nossos direitos, com a nossa luta e com a defesa das nossas vidas, né? Então, é explosivo. É explosivo a combinação, é explosiva a combinação entre o aumento dos discursos de ódio, que se refletem também na prática, e a ausência de políticas públicas concretas de enfrentamento, de combate aos feminicídios, o que passa também, importante dizer, pelo ensinamento de que os homens não cometam violências, e isso o Estado de São Paulo está muito longe de fazer. Deputada, é uma loucura isso, né? Você pega o Derrite, assim, ele estufa o peito ali ao lado do Tarcísio e eles se colocam como modelos de segurança pública no Brasil. E vê o desastre que é nesse assunto, né? Um desastre que a gente mostra em números,
mostra em casos, em histórias e tudo mais. Mas outra coisa que a extrema-direita tem praticado muito, tem feito muito no Brasil, é tentar desmoralizar a Lei Maria da Penha, né? Eu lembro exatamente de um documentário de um canal chamado Brasil Paralelo, que é assim, uma verdadeira campanha, e uma campanha para ser passado para os jovens, para a moçada, a moçadinha jovem, de que isso é uma grande besteira, que combate ao feminicídio é uma grande besteira, e que Maria da Penha sequer foi vítima dessa violência contra a mulher. Ou seja, eles tentam, além de não ter uma política pública de combate mesmo ao feminicídio, ainda tem todo o embasamento teórico e campanhas em redes sociais para mostrar que é uma grande bobagem essa questão da Lei Maria da Penha. Quase para as pessoas ficarem com raiva da vítima. Exatamente. Ficarem com raiva da lei e não ficarem indignadas, eu não digo nem com raiva, ficarem indignadas com a violência. Não, esse tipo de documentário é Brasil Paralelo, está em paralelo com a realidade. Sim. É uma realidade paralela, assim, não é a verdade do dia a dia. Mas é impressionante isso. Faz essa máquina de propaganda que acho que explica um pouco do que a deputada falou, né? Essa campanha de ódio permanente, né? Exatamente. Então, você junta essa campanha, né, de rede social da extrema-direita com zero política pública, é um desastre completo, né, deputada? Vocês tocaram num ponto que, para mim, é crucial. Existe uma campanha difamatória, infelizmente, a Maria da Penha, que é uma sobrevivente da violência, que por pouco não foi vítima de um feminicídio, à época nem existia esse crime tipificado dessa forma, mas que por pouco não foi vítima desse crime de ódio fatal contra ela, e que espelha uma lei, que é uma lei importantíssima, uma lei que foi construída pelos movimentos sociais, uma lei que foi construída pelo movimento feminista, e é uma lei que, em muitos aspectos, protege as mulheres. No aspecto penal, sim, mas não só no aspecto penal. Existe uma lógica do movimento Red Pill, falo Red Pill, mas falo dos masculinistas no geral, que é de criar um movimento de desconfiança com relação às denúncias, deslegitimar as vítimas. Eles tentam dizer que, na verdade, o problema do Brasil não é o aumento da violência em todas as suas esferas. Que não é o aumento, o próprio feminicídio, eles dizem que é um caso de descontrole emocional, que não deve ser considerado dessa forma, mas, na verdade, o que eles fazem é criar uma campanha de desinformação dizendo que o maior problema do Brasil são as denúncias falsas e que essas denúncias falsas seriam culpa do movimento feminista. Mas, na verdade, todos os dados demonstram, inclusive dados da OMS, de que o nosso maior problema é a subnotificação. É muito difícil denunciar um crime de violência. É muito difícil romper um ciclo de violência. Por isso que as políticas públicas precisam ir para além do aspecto penal. Porque ter uma delegacia que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder fazer a denúncia é importante. Mas ter política de emprego para que mulheres não dependam financeiramente dos seus agressores é fundamental. Ter política de moradia para que mulheres possam sair da casa de seus agressores e viver de forma independente é fundamental. Ter política de creche, de escola, para que mulheres possam deixar os seus filhos sob responsabilidade do Estado para trabalhar é fundamental. Ainda assim, fazer uma denúncia é muito difícil. Porque num país como o nosso, altamente religioso, em que Michele Bolsonaro vai à imprensa e diz: eu oro todos os dias para que o meu marido seja uma pessoa melhor. Uma mulher religiosa olha para esse discurso, para o marido que bate nela dentro de casa e pensa: eu preciso ajoelhar e orar para que o meu marido seja uma pessoa melhor. E não procurar o Estado para me cercar de política pública. Eles criam uma campanha de desinformação que faz com que, infelizmente, essas mulheres que são vítimas de agressão fujam da política pública e criem dependência de outras tantas instituições que não o Estado. Isso é muito ruim, porque, na verdade, repito, a denúncia é muito difícil. E produzir prova de um crime que acontece entre 4 paredes é também muito difícil. Produzir prova de estupro, produzir prova de violência doméstica, o feminicídio, né, é totalmente outro cenário, é o extremo, é quando o Estado já falhou em muitos aspectos, porque quantas mulheres, quando são assassinadas, têm medida protetiva, já fizeram denúncia, já procuraram algum órgão público, enfim. Então,
nós precisamos, e eu tenho muita convicção disso, atuar em mais de uma esfera. E aqui eu quero parabenizar o ICL pelo trabalho que cumpre, inclusive, no combate à desinformação. Porque combater a desinformação é fundamental. Mostrar a importância da luta das mulheres, das políticas públicas é fundamental. Repito, ensinar os homens a não agredir é fundamental. Isso passa pela escola, mas também passa pelas redes sociais. Mas as políticas públicas de combate também são fundamentais. E aí não é à toa que são os estados e as prefeituras que são chefiadas pela extrema-direita que estão colocando essas políticas públicas ladeira abaixo. Não é à toa que é o estado de São Paulo chefiado por esse expoente da extrema-direita, por um secretário de Segurança Pública expulso da rota por matar demais, que se recusa a cumprir uma lei federal das delegacias da mulher ininterruptas. Tudo isso está muito interligado. E o nosso papel é atuar nesse combate nas duas esferas. Tá certo. Muito bom. Deputada Paula Nunes, da bancada feminista do PSOL, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, trazendo informações importantes para a gente entender esse número e também como é que o Estado de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo trata, né, desse tema. E, pelo jeito, não é realmente muito importante para ele, pela diminuição do investimento nesse combate ao feminicídio. É uma pena, até porque nós somos 56% da população. Estrategicamente, já não funciona. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês. Boa noite, deputada. Não é isso? Somos 56% da população. Sabe o que eu acho curioso, para não dizer outra coisa? É assim, a extrema-direita está fazendo sua campanha para 26, dizendo que a violência é um problema. E é um problema. A gente sabe que é. Cresce o roubo de celular. Aí ninguém contesta, ninguém diz assim, não, o problema não é o roubo de celular, é que muita gente reclama. Mas, gente, se a lógica vale para roubar celular no ponto de ônibus, e é um fato, é horrível, tem muito assalto de celular em São Paulo, por que a mesma lógica não vale para a violência contra a mulher? Quer dizer, vale mais o celular do que a vida da mulher? Pelo jeito sim, né? A lógica, não, se a lógica é, temos um problema com a violência, por que não admitir que temos um problema também com a violência contra a mulher? Porque é um fato. Vai negar esse fato? Até quando? Né? É impossível. Deveria ser constrangedor, mas o Tarcísio não fica nem vermelho ao fazer esse tipo de política pública. Olha só, gente, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem Precisamos Conversar com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara, que elas te esperam para um debate provocador e necessário. Hoje elas vão falar sobre o caso de agressão doméstica do influenciador Calvo do Campari, que a gente acabou de comentar aqui. Elas falam também como Ivete Sangalo virou símbolo da liberdade feminina madura. E também vão comentar o suposto diagnóstico de Alzheimer do coronel Augusto Heleno. Uma história aí minimamente estranha, né, Chico? Nossa, pra dizer completamente pouco estranha. Porque primeiro era ali, divulgaram isso, advogados, o entorno do general Heleno, que era um Alzheimer que vinha desenvolvendo há muito tempo. Desde 2018. Desde 2018, dentro da participação dele no governo Bolsonaro. Xandão diz que vai pedir um exame independente e tal. Opa! Não, a gente se enganou, esquecemos aqui. Na verdade, é só de 2025 para cá. Ou seja, tem que investigar direito isso aí. Né? Tem que investigar. É isso, gente. Às 7 da noite, coladinho no N2, tem Precisamos Conversar, tá? E tem o link também para você receber a transmissão, conteúdos exclusivos. É o icl.com.br/Precisamos Conversar, tá bom? É daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para as nossas notícias, porque o ministro Dias Toffoli decidiu colocar em sigilo máximo, esse era um assunto que a gente... Sigilo master. Sigilo master, as investigações sobre as suspeitas de fraudes, né, financeiras ocorridas no Banco Master, que levaram à prisão de Daniel Vorcaro, o então presidente do banco. Segundo interlocutores, o objetivo do sigilo é evitar vazamentos que poderiam levar a anulações. Toffoli já participou de um evento jurídico em Londres que era patrocinado pelo Banco Master. Vamos lembrar aqui, né? Cara, e até hoje ele não esclareceu nada quem custeou as despesas dele. Essas festinhas, né? Esse Gilmar Palusa da vida. Se você vai, quando acontece uma coisa dessa, tá aí a gente questionando ele agora. Por quê? Porque ele vai para um converscote pago por banqueiro, pago por alguém que ele vai julgar logo mais.
Daqui a pouco vaza um vídeo do Toffoli tomando um vinho com o Vorcaro. Aí adeus, né? Não dá pra... Tô dizendo que tem, não tô dizendo que tem, mas... Pô, o cara ganha bem. Olha o risco de ter, né? Esses ministros ganham bem e tal, não dá para estar se misturando, porque depois serão cobrados. Com certeza. Já houve um tempo, inclusive, eu tenho amigos juízes que diziam assim, quando era um juiz no interior, por exemplo, em cidade pequena, que o juiz não, prefeito convida para festa, todo mundo convida para festa. Todo mundo quer bajular. E o juiz, que é sério, diz não. Ele tem até uma vida social muito restrita, muito porque ele não preservada. pode ficar indo em festa com o prefeito, depois ele vai ter que julgar as contas do prefeito, eventualmente. Né? Deveria valer para o Supremo isso, né? Deveria. Olha, e a defesa de Vorcaro, ela protocolou um pedido para que o caso tramite no Supremo e não na Justiça Federal de Brasília. O que ainda não está claro é se, com a decisão, toda a investigação sobre o Master passará ou não para o STF, ou se apenas uma parte dela. O que me chama a atenção é fato isso. É o sigilo para mim. Por que será que o Master quer tanto assim que o caso vá para o Supremo? Que desejo é esse? Né? O que aconteceu na confusão das investigações e de tudo que a Polícia Federal estava recolhendo, acharam um projetinho lá de um deputado da Bahia, Bacelar, do PL, propondo um negócio com o banqueiro. Era ali um esboço de uma sociedade no negócio do agro lá na Bahia, que o Vorcaro, o Banco Master, entraria de sócio do deputado. No segundo, esse caso pula para o STF, porque envolve deputado que tem mandato. E a defesa fica numa vontade louca que suba mesmo para o STF. Pois é, então a desculpa seria essa. Tem lá, no meio lá de um monte de papel, tem um papel de um deputado lá no meio. Que nem era um negócio fechado, era um ensaio de alguma coisa. A Polícia Federal, cumprindo seu papel, tinha que dizer tudo que pegou lá dentro. Mas ele já, vira uma chance. De puxar para o Supremo. Vamos subir esse negócio lá, porque pode ser mais fácil o caminho. O primeiro presente que ganham é o sigilo. Já tira o caso da imprensa, já tira de todo lugar. Vamos ver se consegue segurar mesmo, né? Porque uma coisa é decretar o sigilo, outra é o jornalista não ter acesso ao que está acontecendo. E é um caso que já está muito público, né? Já se sabe que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, está metido até a careca. Já se sabe que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também fez tudo para levar toda a grana do Estado do Rio, da Previdência do Estado do Rio, para o CDB do Banco Master. Então, já se sabe muita coisa sobre política. Já se sabe que o Ciro Nogueira era lobista maior desse rolo todo. Então, tem muita coisa já pública, mas guardaram segredos e mais segredos nessa canetada do essa canetada. Fizeram um cuscuz, abafaram, né? Botaram ali uma panela por cima e não vai ter mais, não vai alimentar mais a imprensa. É isso. Desanimador. Desanimador. Olha, deixa eu trazer um outro recado, porque o ICL precisa da sua ajuda, da sua colaboração, para uma causa muito, mas muito nobre, tá? Para a gente ajudar a manter viva a Casa do GOG em Brasília. Essa é uma casa que foi criada para ser uma referência de cultura, de conhecimento e também de acolhimento, né, para a comunidade do Guará, que fica em Brasília. E essa comunidade precisa do seu apoio. O espaço oferece atividades artísticas, educativas, culturais gratuitas, tem estúdio de gravação, tem muita coisa legal, muitas atividades na Casa do GOG. É uma casa que cuida das pessoas, né, que dá oportunidade e fortalece a autoestima comunitária. Hoje a casa tem esses cursos, né, e está preparando a construção de uma cozinha industrial. Então, para isso, a Casa GOG precisa de você para continuar aí oferecendo ajuda, né, a centenas e centenas de jovens que hoje dependem da casa para ter uma perspectiva de futuro. Então, se você puder, participe, tá? E faça a sua doação. O link é o icl.com.br/vaquinha. icl.com.br/vaquinha. A gente tem os números já dessa campanha durante todo o dia aqui no ICL? Temos? Vamos dar uma olhadinha no VT que a gente preparou para você. E tem o maculelê, que o maculelê vocês conhecem, sabia?
que veio do maculelê. É isso. Se puder, colabore. icl.com.br/vaquinha, né? O GOG é um parceiraço aqui nosso. Não, trabalho sério. O GOG não é brincadeira, é para valer. Muito sério, então a gente conta com a sua ajuda, se você puder, é lógico, participar dessa construção que é e precisa ser coletiva. Vamos nessa, gente. Temos o convidado? Temos? Então vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro disse hoje que pediu desculpas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro após a briga por causa da aliança com Ciro Gomes no Ceará. Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, o Flávio disse que explicou ao pai a situação e que o palanque do PL ainda não está fechado em nenhum estado. A gente lembra que Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan protagonizaram uma briga pública com a madrasta no início da semana, quando ela criticou o apoio à candidatura de Ciro Gomes e falou que o candidato dela ao governo do Ceará é Eduardo Girão, do Partido Novo. E para contornar essa crise, o PL convocou uma reunião emergencial com todos os envolvidos. Após o encontro, o deputado federal e presidente do PL no Ceará, o André Fernandes, disse que as negociações do Partido Liberal para o governo do estado estão paralisadas. Já Flávio Bolsonaro disse que o mal-estar na cúpula do partido passa por um ruído de comunicação e que Michele teria falado com o coração no evento do final de semana. Hoje, mais cedo, Michele rebateu as críticas que tinha recebido e manteve a posição. Vamos ver o que ela disse numa nota. Abre aspas. Como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos? Como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se diz orgulhoso por ter feito a petição que levou à inelegibilidade do meu marido e se diz satisfeito com a perseguição que ele tem sofrido? É isso. E sobre os enteados, Michele disse o seguinte, olha, abre aspas, eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar os meus sentimentos com liberdade e sinceridade. Meninos, vamos aí. É bafo, né? Mas ela está sendo vítima da própria tese dela de que a mulher tem que ser submissa, que a mulher não pode ir para o enfrentamento. Então, ela é vítima de um discurso, ao meu ver, equivocado dela mesma, né? É uma disputa que está evidente aí dentro do PL, né, Chico, para ver quem é que vai comandar o partido enquanto o Jair está preso, né? E aí ela saiu na frente, foi para o Ceará, fez aquilo que a gente mostrou ontem, né, e tudo, e estão tentando apagar o incêndio. Hoje foi dia de tentar apagar esse incêndio, mas o nosso convidado está aí, eu imagino que o Renato Meirelles vá justamente comentar o significado dessa disputa para o cenário eleitoral que começa a se armar para 2026, não é isso, Renato? É isso, Renato. Boa noite, a bola está com você. Tudo bem, Roberta, Chico, Rodrigo, prazer enorme estar aqui de novo com vocês e tentando entender aí esse imbróglio na direita brasileira pela lógica do eleitor. Nós fizemos uma pesquisa há um tempo atrás que mostrava a desunião da direita, né, que tentava traçar quais eram os rumos da direita brasileira pelo viés dos eleitores. E o que a gente viu? Que os eleitores que se identificam como direita tinham várias classificações, inclusive de extrema-direita. Os eleitores de extrema-direita são os mais devotos dos filhos do Bolsonaro. E são os eleitores que, no caso do Ceará,
votaram aí, que levaram aí o deputado federal e presidente do PL do Ceará ao segundo lugar nas eleições municipais da Prefeitura de Fortaleza, com um discurso mais radicalizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque este movimento coloca a direita, que é a extrema-direita, focado pela família Bolsonaro, versus uma direita que está tentando ampliar o eleitorado bolsonarista para as mulheres evangélicas de menor renda, que são aí o público que mais gosta da persona da Michelle Bolsonaro. O engraçado é que isso se dá com ela defendendo o bolsonarismo mais do que a extrema-direita defende o próprio bolsonarismo. E é por isso que, de alguma forma, os filhos do Bolsonaro recuaram aí nas críticas feitas à madrasta, e a Michelle não recuou. Na luta por se colocar como uma personalidade política própria e que vá além do bolsonarismo. Qual é a dificuldade que o eleitor enxerga na candidatura da Michelle? O eleitor da extrema-direita. O eleitor da extrema-direita não confia em mulheres que têm um posicionamento diferente dos homens que dividem o palanque político com elas. E no caso da família Bolsonaro, eles não confiam na madrasta. Isso é tão forte que, pela primeira vez, todos os filhos do Bolsonaro se juntaram para falar contra um integrante da própria família, que é a madrasta Michelle Bolsonaro. Era um tal de retweet de um Bolsonaro de 01, 02, 03, 04, um retweetando o outro para falar isso, que na verdade mostra que a direita está sem rumo nessa candidatura. E o eleitor percebe o quanto que a direita está sem rumo. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, os filhos de Bolsonaro estavam brigando sobre a estratégia do Trump, se foi correta ou não foi correta. Nós estamos tendo uma série de discussões que mostram que a corrida eleitoral hoje tem um único candidato realmente posto, que é a candidatura, a reeleição do presidente Lula, e tem a direita tentando não se fragmentar para enfrentar o debate. Um outro detalhe, acho que isso não é um detalhe menor. O que é o Ciro Gomes? Meu Deus, entrou numa roubada sem tamanho. Falar o que era Ciro Gomes, né, Renato? O que era? Que roubada, né? É só um detalhe que precisa ser dito, Chico, porque, bom, tudo que a Michelle falou sobre o Ciro Gomes é verdade. Sim. E o quanto que a extrema-direita, por um conchavo político, se une a algo que ela aceitava como crítica. Aí vai ser uma confusão só. E o quanto que a eleição novamente passa a ser vista como uma eleição anti-Bolsonaro ou anti-PT. E nessa lógica do anti-Bolsonaro ou anti-PT, cabe até para o Ciro Gomes receber apoio do bolsonarismo. Mas de uma parte só, porque a outra parte está tentando chutar o Ciro para longe. Vamos. Não, eu queria só assim frisar, o Renato de alguma maneira já falou isso, mas uma mulher dizer o que a Michelle falou aqui, eu acho até forte e acho necessário. Ela diz assim, olha, eu tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. É o que qualquer mulher no cenário público até hoje tem a necessidade ainda de fazer, né, Roberto? Porque muitas vezes precisa afirmar isso. Então isso não seria nada demais. Ela dizia assim, tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. Na direita, na extrema-direita, isso é aceito, Renato? Ou isso cria uma dissonância? Porque, na verdade, eu completo isso aí com esse pensamento. A própria Michelle, ela passou o ano inteiro dizendo que tem que prevalecer a opinião do marido, a opinião do homem.
que ela é zero discurso feminista. Então, quando ela se arvora a dizer que está com a razão, isso também não dá o nó na cabeça da extrema-direita, Tem né? uma dissonância, né, me parece, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vou tomar porrada de tudo quanto é lado, tá? É isso aí. Tipo o Ciro Gomes, quase assim, né? Quase. Quase tipo... Quase o Ciro. Pessoal, se qualquer liderança política feminina falasse isso, de esquerda falasse isso ia ser bem visto. Sim. Sim. Se outras primeiras damas de esquerda falassem isso ia ser bem visto. Claro, sim. Então o que nós estamos vendo é que a direita teve o seu dia de janja. E só não teve condições de lidar com isso. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Por isso que eu questiono assim, a Michelle vai segurar a onda de enfrentar esse público dela se ela passou o ano inteiro dizendo que ela tinha que ser submissa? Pois é. Aí agora ela enfrenta a macharada toda de casa no ato de coragem. Ela pega lá, hoje ela acordou, o que ela fez? Ela foi direto no Instagram e ela postou nos stories os vídeos com o Ciro Gomes culhambando o Bolsonaro. Para mostrar que ela está coerente. Para mostrar para a macharada de casa, quem é? Para os varões, como eles dizem lá na casa deles, como eles tratam na campanha do PL, mostrar, olha quem é esse Ciro Gomes que vocês estão querendo apoiar. Está chamando o meu marido de ladrão de galinha porque ele roubou na gasolina quando ele era deputado federal. Um caso, aliás, muito verdadeiro, noticiado pelo Lúcio de Castro, uma bela reportagem. Mas então, aí a própria Michelle acorda e agora sou eu e eu vou dizer, e eu tenho... tenho direito. A autenticidade, eu tenho direito, e eu sou quase de esquerda nesse sentido. Que é o que o Renato leu aí muito bem. Não, eu só... vamos tentar olhar esse movimento da Michelle, além de, obviamente, escancarar aí as contradições que existem num determinado campo político no Brasil, mas ele tem um movimento estratégico que é muito claro. Ela saiu em defesa do marido. Sim. Coisa que nem os filhos fizeram. Então, nesse sentido, ela, é uma esposa fiel aos interesses do marido, à proteção da imagem do marido. Uma mulher de coragem, como as mulheres evangélicas de baixa renda, que enfrentam quem precisam enfrentar para defender a sua família. É isso. Eu estou dizendo, não se trata aqui de concordar ou não concordar, mas eu sou analista de opinião pública. E como analista de opinião pública, eu entendo assim, qual é o efeito simbólico que a ação da Michelle Bolsonaro teve. E nesse sentido, a reação dos filhos do Bolsonaro ajudam e fortalecem a Michelle Bolsonaro. Eles saem menores, posicionam ela como uma liderança mais coerente, como uma liderança que não se vende como a política tradicional, como uma liderança que defende a família mais do que os próprios filhos foram capazes de defender o pai. E vamos lembrar tudo que os filhos do Bolsonaro já falaram sobre o próprio pai. Então, do ponto de vista da persona, da possível candidata Michelle Bolsonaro, ela saiu muito maior desse entreveio com a direita do que entrou. Tá? Então, a gente olha do ponto de vista da direita, mostra a contradição da direita, mas do ponto de vista da ex-primeira-dama, ela sai com uma força política muito grande, que permanece conservadora, que permanece defendendo a família, que defendeu a honra do seu marido, que brigou com quem precisava brigar para defender a sua visão de mundo, e nisso ela se assemelha a boa parte das mulheres evangélicas de baixa renda, que são o que a diferencia da extrema-direita. Né? Essa é a diferença que ela tem dos eleitores da extrema-direita. E ela tem se colocado, né? Porque ela não pediu desculpas, ela disse que tem o direito a opinar e não parou por aí, porque ela também se mostrou contra o apoio à candidatura de Eduardo Paes do Rio de Janeiro. É verdade, do Rio também é. Então ela continua ali tem uma coerência, defendendo, né, os interesses. Tem uma coerência, mas pode ter acabado com essa aliança no Ceará, né? Porque era um projeto também do Ciro, ele estava muito empolgado com isso,
de se juntar ao André Fernandes, que teve uma grande votação, foi para o segundo turno na eleição de Fortaleza, e para o enfrentamento com o PT no Estado. Você acha que essa aliança ela vai para o espaço? Porque agora exige, por exemplo, que a Michelle recue e diga que não, tudo bem, vamos com o Ciro mesmo. Eu acho impossível a partir de agora. Não, ela declarou o voto no girão ontem. Né? Ela declarou o voto. E o Ciro está quieto, né? O Ciro não falou nada até agora, eu pelo menos não vi. Não. Acho que ele está tentando descobrir o que ele vai... Eu, se sou o André Fernandes, ligo para o Ciro e falo, Ciro, esquece esse troço, cuida da tua vida, eu vou cuidar da minha, porque agora ferrou tudo. Deu ruim, né? Deu ruim para eles, eu acho, né? Eu acho que tem muita água para girar, para passar debaixo dessa ponte. Tá? Nos grandes estados, a polarização nacional, se existir essa polarização nacional, isso vai depender muito de quem será o candidato da direita, ou o candidato, ou os candidatos. Né? As alianças estaduais vão estar a serviço dessa aliança nacional. Se nós tivermos uma eleição pulverizada e menos polarizada a nível nacional, as relações estaduais se bastam. Eu vou dar um exemplo. Por que partidos como o PSD e o MDB evitam entrar em grandes alianças, ou de forma clara, ou lançam candidatos com pouquíssima intenção de voto, para poder ter os seus palanques regionais livres para conseguir candidaturas? Se a gente caminhar para uma eleição polarizada, o tema da eleição para governador passa a ser eleição presidencial. E aí um apoio ou não do Ciro obriga os principais candidatos a tomarem partido. Sabendo que no Ceará o candidato a governador é o candidato à reeleição. É o Eumano. Do PT. Então, um candidato forte já tem um candidato a presidente, que é o Lula. O outro candidato vai ter que ter alguém. Se vai ser o Ciro, ou se vai ser um terceiro, né? Ou se vai ser o Girão, ou se vai ser... Nós vamos ter que ver. Então, acho que depende muito de como tiver a intenção de voto e a polarização a nível nacional para definir para onde vai a eleição do Ceará ou ao governo do Rio de Janeiro e por aí vai. Acho que só tem um detalhe, tá? O apoio do bolsonarismo é muito importante para uma candidatura do Ciro. O país não está nem aí para o apoio do Bolsonaro e do PL. É legal para a gente, mas para ele, na boa, ele não precisa desse apoio. Meninos, deixa eu trazer outros números. A gente já falou aqui da pesquisa Atlas Intel. Essa falando especificamente sobre o presidente Lula, tá? Porque a desaprovação do presidente voltou a subir, segundo a pesquisa que foi divulgada hoje. Na pesquisa feita em novembro, 50,7% desaprovam Lula, o que representa um aumento de 2,6 pontos percentuais se comparado ao levantamento de outubro. A aprovação é de 48,6%, no último mês era de 51,2%. Então a gente vê aqui que caiu um pouquinho, né, Renato? Caiu sim, e é muito interessante, ao olhar as pesquisas, enxergar as diferenças de metodologia que existe, de uma pesquisa telefônica, de uma pesquisa pela internet, de uma pesquisa presencial. Tá? Todas as pesquisas têm seu valor estatístico e têm prós e contras. Tá? E são todas honestas, todas as dos institutos mais conceituados. O que acontece é que as pesquisas feitas pela internet sofrem uma variação muito maior. Né? Se a gente olha todos os gráficos lá, a variação de popularidade, de aprovação de governo, ela é muito maior do que o histórico de outras pesquisas por outras metodologias. Em outras palavras, para dizer o seguinte, caiu um pouquinho, mas está tudo igual. Nós temos metade do Brasil que aprova, metade do Brasil que não aprova. E isso nos dá duas certezas aí, hoje, a preço de hoje, sobre o processo eleitoral. Não teremos uma aprovação, não teremos uma diferença entre o primeiro e o segundo colocado no segundo turno maior do que 3 pontos percentuais. Segundo ponto, não teremos, vai ser uma eleição apertada. Não tem jeito, vai ser uma pressão apertada. O segundo fato é que o Lula é o favorito, porque a direita não tem nem concorrente.
Então, o voto que aparece do Tarcísio, ou o voto que aparece da Michelle, nessa mesma pesquisa da Atlas, é muito mais um voto anti-PT do que um voto pelo Tarcísio ou pela Michelle, ou pelo Caiado, ou pelo Ratinho Júnior, que ninguém ainda de verdade sabe quem é. Então, a eleição está se dando entre quem gosta do PT e quem não gosta do PT. Ou melhor, quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula. É isso. Agora, essas duas verdades significam o que na prática? Que quando você tem só 3% de diferença entre o primeiro e o segundo candidato, mesmo o primeiro sendo o presidente Lula, qualquer ventinho pode mudar de situação. Portanto, quem sabe o que vai acontecer está mal informado. Muito bom. Nada de bolinha de cristal, né? Excelente. Deixa eu trazer mais um dado aqui da pesquisa Atlas Intel, porque foi perguntado quais são os maiores problemas do Brasil. E a gente tem aqui as respostas, porque para 62,7% das pessoas, a criminalidade e o tráfico de drogas disparam como o maior problema do nosso país. Depois vem a corrupção, com 59,8%, economia e inflação aparecem com 21,9% e extremismo e polarização política com 21,5%. Eles estão entre os maiores problemas do Brasil. Então a gente está falando aqui sobre corrupção, em primeiro lugar, criminalidade e tráfico de drogas, em primeiro lugar, corrupção, depois vem economia e inflação e depois extremismo e polarização política. Renato? Vamos lá. O movimento que os oposicionistas estão fazendo é tentar conseguir levar a discussão eleitoral para o território da segurança. Né? Historicamente, quando você vai discutir o papel do Estado e as questões sociais, a esquerda leva vantagem no processo eleitoral, quando o debate se dá nesse território. Quando vai para a criminalidade, como vai para costumes, a direita leva vantagem. Mas o que a gente está vendo na prática? Um movimento orquestrado que ganhou força a partir da ação que o governo do estado do Rio de Janeiro teve nas favelas cariocas, que fez com que ele ganhasse aí o apoio dos outros governadores de direita para colocar a pauta de segurança entre as principais pautas do processo eleitoral. Agora, por que eles conseguiram fazer isso? Porque tem eco na realidade. Existe uma insegurança muito grande. O tráfico de drogas assusta as mães. A criminalidade, que significa o roubo dos aparelhos celulares, traz um prejuízo gigantesco para as pessoas de menor renda. O que não é verdade? Que o eleitor acredita que só uma candidatura como a do Tarcísio seria capaz de resolver isso. Ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso. O eleitor sabe que o problema de segurança é mais profundo. Os eleitores fora do estado de São Paulo, quando você pergunta qual é o estado mais violento do Brasil, eles respondem Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados dirigidos pela direita. Uhum. São estados dirigidos pela direita. O que você pergunta para pessoas de outros estados fora São Paulo? Elas têm medo que São Paulo exporte o PCC para o restante do Brasil. A gente já viu esse movimento na eleição do Alckmin lá atrás. Uhum. Continua existindo agora. Então, sim, a violência foi um movimento da direita que é amparado na realidade. Os brasileiros estão, de fato, com medo da violência. E aí a esquerda negar a existência do problema é o maior erro que ela pode ter. Porque o problema existe. Agora, não é fato que todo mundo acha que a direita tenha soluções para esse tipo de problema. Pois é, mas vimos aí as pautas principais das eleições de 2026. Sim. Vai correr por aí. É, por aí, né? Renato Meirelles, obrigada, viu? E volte mais aqui ao N2. Boa Obrigado, noite. Renato. Super obrigado pelo convite. Rodrigo, Chico, prazerzaço estar com vocês também. Valeu. Um beijo grande e até a próxima. Valeu, meu caro. Boa noite, meninos. E 7h em ponto e é hora de... Precisamos conversar. Vamos lá. É com vocês, meninas. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Roberto. Obrigada, valeu, Robertinha. Chico. Vamos lá, espaço para aquela rodinha ali de mulheres potentes. Este é o Precisamos Conversar. Até amanhã. Tchau, tchau. Pessoal,
A pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5 mil pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL.